Então, pessoal, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é para a diferença entre informação e conhecimento, né? Então, a gente vai falar muito de conexão. Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente fala basicamente de conexão o tempo todo, né? E existem diferenças entre informação e conhecimento. E informação a gente tem a todo momento, o tempo todo. Hoje, mais do que nunca, né? Com a internet, a gente fica sabendo o que está acontecendo em tempo real no mundo inteiro, certo? Só que são informações que chegam a nós o tempo todo e não necessariamente a gente tem conteúdo, né, mais profundo sobre essas informações. Às vezes a gente tem apenas o título da informação. Ah, você viu sobre isso? Ah, eu vi. Mas é só aquele título e você não sabe o que aconteceu de fato com aquela informação e com aquele título que diz alguma coisa para você. Então, o que diferencia de fato são exatamente as conexões, né, que a gente faz entre essas informações. Porque o nosso cérebro trabalha com conexões. Então, todas essas diferentes informações que nós recebemos ao longo do dia, elas precisarão fazer um link, elas precisarão se conectar umas às outras para que elas façam sentido. E aí sim a gente pode dizer que a gente está adquirindo um conhecimento, ok? Então é possível que de repente uma informação dessa daqui roxinha, eu somo com uma informação dessa verdinha e produza, ó, são duas informações diferentes e eu produzo uma nova informação, né, dessas duas informações. E aí eu conquisto, então, um conhecimento sobre aquele tema, ok? Então, o tempo todo a gente vai falar sobre isso. O mais importante, então, na verdade, não é o número de neurônios que nós temos e nem o número de informações que a gente recebe, mas sim as conexões que a gente faz com essas informações que a gente recebe. Olha lá, depois nós temos o surgimento do primeiro neurônio, do tipo unipolar, um neurônio sensitivo, com as anêmonas do mar, né? São sementerados. Então, aqui já surgiu um primeiro neurônio, mas ainda é um neurônio sensitivo, ele ainda está na extremidade do animal, então ele ainda está muito exposto. A gente vai ver que depois esse neurônio começou a ficar cada vez mais interno e protegido, já que é uma célula que, se for lesionada, não tem divisão celular, com exceção de alguns locais que a gente vai falar lá na frente, mas a grande maioria dos neurônios não se divide após o nascimento, então ela ainda é uma célula bastante exposta, né? Então é um neurônio sensitivo. Além disso, surgiu o primeiro receptor, a primeira estrutura, olha lá, a primeira estrutura com capacidade de converter estímulo em energia eletroquímica. Então, o sistema nervoso, o cérebro, ele não entende estímulo. Estímulo é luz, calor, tato, pressão, frio, isso, som. Então, tudo isso são estímulos. E o sistema nervoso entende energia eletroquímica ou impulso nervoso. Então, o axônio de neurônio não conduz estímulo, ele conduz energia eletroquímica ou impulso nervoso. Por isso, tem que ter uma estrutura que faça essa conversão de estímulo e impulso nervoso. E essa estrutura se chama receptor. Olha lá, ela converte, então, estímulo em energia eletroquímica, ok? No momento em que ela faz essa conversão, esse novo impulso nervoso será conduzido, então, para uma célula muscular, que pode ser uma célula muscular estriada esquelética, que pode ser uma célula muscular lisa, ou que pode ser uma glândula. Então, é sempre assim? Sempre assim. Ok? O neurônio, então, aqui ele já passa a ser uma célula altamente especializada na produção e na condução de energia eletroquímica. Ok? Então, isso é importante. O neurônio é uma célula especializada na condução sozinho. Ele consegue gerar e conduzir um impulso nervoso. Ok? Então, aqui, célula muscular, composição mais interna, apenas respostas básicas e locais, né? Então, esse animal ainda apresenta respostas básicas para se alimentar. O alimento chega perto dele ali na água e esses tentáculos se movimentam por meio da contração desses músculos e englobam. Provavelmente deve abrir um poro e eles englobam
filtrando essa água para englobar os alimentos, ok? Ah lá, agora a gente vai falar um pouquinho, então, de tecido nervoso. Dentro do tecido nervoso, eu vou chamar a atenção, obviamente, dos neurônios, algumas características e das células da glia. Então, no primeiro momento, a gente pensa que o tecido nervoso é constituído apenas de neurônios, né? Lê do engano. Então, nós temos neurônios, que são, de fato, a célula ou as células especializadas em gerar e conduzir energia eletroquímica. Mas nós temos um outro grupo de células que são chamadas, no conjunto, de células da glia. E essas células da glia estão ali trabalhando em conjunto com o sistema nervoso. No passado, olha lá, eu pus esse desenho aqui. Então, aqui a gente tem um neurônio, olha lá, né, com as suas ramificações. E aqui a gente encontra uma célula chamada de oligodendrócito, dá para perceber que ela está se conectando aqui com o neurônio. Temos células chamadas de micróglias, ó, parecem umas aranhas. Temos aqui embaixo uma célula chamada de astrócito, que vocês podem observar que elas estão próximas ali do capilar sanguíneo. Então já dá para pensar, opa, ela deve controlar o que entra e o que sai, né? Porque se ela está grudadinha ali no capilar. Temos células que são chamadas de ependimárias. Olha lá. Então, cada célula dessa aqui tem a sua função. Mas no passado, acreditava-se que essas células estavam ali só dando um suporte para o sistema nervoso, para que os neurônios pudessem trabalhar, vamos pensar assim, da forma como eles deveriam. Então, é mais ou menos assim, se a gente estivesse no presencial, vamos pensar que a gente ia chegar na sala de aula, lá no laboratório de anatomia humana, estava tudo organizado. As marcas certinhas lá no fundo, o quadro limpo, as carteiras arrumadas certinhas, o data show lá na frente. Então, alguém passou por lá e organizou tudo para que a gente pudesse entrar. Eu daria a aula, vocês assistiriam a aula, depois a gente faria a aula prática. Entende? Então, acreditava-se assim, que essas células da glia estavam ali servindo como sustentação, né, formando uma rede de sustentação e também permitindo que o neurônio tivesse condições de meio ambiente para que ele pudesse trabalhar. Então, os astrócitos estariam ali controlando tudo que entra e sai no sistema nervoso, né? Entra toxina, pode entrar glicose, pode entrar aminoácido, nesse sentido. E aí, hoje, já se sabe, com o avanço da tecnologia, que essas células têm uma função muito mais importante, inclusive participando dos processos de aprendizado. Então, quando a gente pensa em aprendizado, a gente fala, opa, isso é importante, justamente porque o grande interesse da nossa espécie é esse, é aprender, evoluir o nosso cérebro social, né? Com a evolução do nosso cérebro social, a gente se relaciona melhor com o mundo das pessoas e com o mundo dos objetos. Vamos falar um pouquinho dos neurônios? Então, nós temos 3 tipos básicos de neurônios. Neurônio sensitivo, neurônio motor e neurônio de associação. Neurônio sensitivo, o que ele faz? Sente. Só isso? Só. Onde é que ele está localizado? No gânglio sensitivo, fora do sistema nervoso central. Aí, coloquei aqui, ó, uma mão passando na grama, que mostra que o neurônio sensitivo tem essa função, sentir. Neurônio motor, o que o neurônio motor faz? Responde, sempre, é ele que vai responder. Então, ele vai responder para músculo estriado esquelético, né? Então, toda a musculatura estriada esquelética, e quando ele responde para músculo estriado esquelético, é uma resposta consciente, voluntária, ou ele pode responder para músculo liso ou secreção de glândulas. E aí é involuntário e é inconsciente. Então, o neurônio motor sempre vai responder para um músculo estriado esquelético, para um músculo liso ou para uma glândula. Onde a gente encontra esse neurônio motor? O neurônio motor, que é responsável pela contração do músculo esquelético, ele vai ser encontrado sempre dentro do sistema nervoso central. O neurônio motor, que vai responder para a musculatura lisa e para a secreção de glândulas, ele está localizado em gânglios,
do sistema nervoso autônomo. Aqui eu coloquei uma criança já iniciando a alimentação. Então ela está começando a controlar o garfo para espetar os alimentos, mostrando aí uma evolução que a gente vê naturalmente, que a criança vai aprendendo a ter o controle motor, né? Então é um aprendizado também. A gente não nasce já pronto com a nossa capacidade motora pronta. É um aprendizado ao longo da vida. E, finalmente, os neurônios de associação, que o próprio nome já conta o que ele faz. Olha lá, ele associa. Associa o quê? O que eu sinto com o que eu respondo. Então, os neurônios de associação fazem isso. Associam aquilo que a gente sente com aquilo que a gente vai responder. E são eles os responsáveis pelas funções psíquicas superiores que nós temos. A nossa espécie chegou no ápice da evolução, justamente porque nós temos uma grande quantidade de neurônios de associação. Isso não significa que as outras espécies sejam inferiores. Não existe, na verdade, uma hierarquia. O que existe é que cada espécie vai evoluindo dentro das necessidades que aquela espécie precisa. Olha lá, se a gente fosse tirar uma foto do neurônio, desses tipos de neurônios que eu falei para vocês agora, eles teriam essa carinha. Né? Então, a gente pensa na morfologia, na forma e na função. Nós temos aqui um neurônio com essa carinha que apresenta um corpo celular e prolongamentos. Aqui eu vejo que tem dois polos. O corpo celular, ou pericário, é a parte da célula funcionante. Então, é aqui que acontece. Ó, tem o DNA aqui, o núcleo. Então, aqui que acontece tudo. A produção de neurotransmissores, então, as organelas estão ali. Então, é aqui. Aí tem um polo aqui, que é onde abre para formar prolongamentos, e aqui para baixo tem mais um polo que abre para mais um prolongamento. Esse neurônio que se mostra dessa forma, a gente chama ele de bipolar, porque ele tem dois polos, né, formando prolongamentos. Olha aqui, temos prolongamentos aqui em cima e prolongamento aqui embaixo. Então, esse neurônio do tipo bipolar, funcionalmente falando, é um neurônio sensitivo. Neurônios desse tipo aqui, sensitivo também, mas com uma outra carinha. Esse aqui é chamado de pseudo-unipolar. Então, falso unipolar. Porque quando a gente olha aqui, ó, ele tem só o corpo celular e aí, de repente, abre um prolongamento. Tem um polo. Aí você fala, mas ele só tem um polo. Só que esse polo rapidamente se divide e forma um prolongamento que vai para a periferia e um prolongamento que vai em direção ao sistema nervoso central. Por isso, falso unipolar. Porque ele parece que tem um, mas ele logo se subdivide. Esse neurônio também é um neurônio, fisiologicamente falando, sensitivo. A maioria dos nossos neurônios são assim, dos nossos neurônios sensitivos. Eles estão localizados lá no gânglio sensitivo, ao lado da coluna vertebral. Estão bem protegidinhos. Quem que está lá? O corpo celular, que é o corpo celular que precisa ser protegido, ok? E, finalmente, a gente tem esse tipo de neurônio aqui que a gente olha, que é o neurônio mais comum que a gente vê nos livros, né? Então, um corpo celular, vários polos, né, com prolongamentos curtos, mais numerosos, e depois um único prolongamento. Esse tipo de neurônio aqui, ele é chamado de multipolar, porque ele tem vários polos, olha lá. Um aqui, outro aqui, outro aqui, então são vários. Esse tipo de neurônio chamado de multipolar é o neurônio, fisiologicamente falando, motor, que é o neurônio que vai responder, e os neurônios de associação, que vão associar informações dentro do nosso sistema nervoso central. Agora vamos ver um pouquinho algumas estruturas que são importantes. Temos aqui o corpo celular, com seu núcleo, as organelas. E desse corpo celular nós temos vários prolongamentos. Esses prolongamentos que são numerosos, mas que são curtos, a gente chama de dendrito. E como vocês estão vendo aqui, ó, a setinha vermelha, o dendrito tem a função de receber impulso nervoso. E depois, saindo ainda do corpo celular, a gente encontra um outro prolongamento, que é bastante longo, e que a gente chama de axônio. Esse axônio se prolonga, ele se ramifica na sua parte final, justamente porque é o neurônio, no caso aqui, o neurônio motor, que vai inervar várias fibras musculares, por exemplo. O axônio pode ser curto, né? Pode ser microscópico, mas ele pode ser muito longo também. Por exemplo, o axônio que forma o nervo ciático pode ter em algumas pessoas até 1 metro de comprimento. Então, os axônios, eles formam, na verdade, os nervos espinais e cranianos. Então, se eu pegar um nervo espinal ou craniano e cortar, eu vou olhar ali e vou encontrar o quê? Milhares de axônios de neurônios. Envolvendo esse axônio do neurônio,
nós encontramos esse tecido aqui que está coloridinho de verde, que a gente chama de bainha de mielina. A bainha de mielina tem uma importante função no axônio de neurônio, porque ela atua como se fosse um isolante. Ela é rica em fosfolipídios. O lipídio, que é gordura, ele é um mau condutor de energia eletroquímica. Então, da mesma forma que o fio, né, na eletricidade, tem lá o fio de cobre e por cima a capa, que vai impedir que aquela energia se perca, né, que dê um curto-circuito. Aqui é a mesma coisa. Se dentro do naquela massa de tecido nervoso, nós temos energia eletroquímica sendo conduzida, é preciso conter essa energia eletroquímica, porque senão ela se perde, né? E aí dá um curto-circuito. Outra função da bainha de mielina é aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso. Então, todo axônio de neurônio que tem bainha de mielina, a velocidade do impulso nervoso é maior. Então vai ter neurônio que não tem bainha de mielina, nós já vamos falar sobre isso. Dá para ver que a bainha de mielina, ela não é contínua. Ela sofre constrições. E o impulso nervoso, na verdade, vai aos pulinhos. Ó, ele acontece aqui, acontece aqui, e tudo que vai aos pulinhos vai mais rápido do que se tivesse que percorrer todo o axônio. Olha lá. Para falar da bainha de mielina, ela é formada por células diferentes, tanto no sistema nervoso central como no sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso periférico, que são os nervos, nós temos uma célula chamada célula de Schwann. Não sei se é assim a pronúncia, tá? Aqui vocês observam o axônio do neurônio e essa célula envolvendo o axônio do neurônio. A célula vai crescendo e vai envolvendo, ó. E aí ela vai formando lamelas ao redor do axônio de neurônio. A gente diz assim que quando um axônio desse tem várias lamelas envolvendo, ele é mielino. Quando o axônio tem uma lamela única ou pouquíssimas lamelas envolvendo, a gente diz que ele é amielino. Porque, na verdade, todos eles têm a bainha de mielina, mas alguns têm uma bainha de mielina mais espessa. Aquele que é mais espesso, a velocidade de condução vai ser mais rápida. Aquele que é menos espesso, a velocidade de condução vai ser mais lenta. Só que esse mais rápido e mais lento são milionésimos de segundos de diferença. Então, no sistema nervoso periférico, célula de Schwann. No sistema nervoso periférico, se acontecer a lesão de um nervo, é possível que ocorra a regeneração. Essa célula de Schwann permite regeneração do axônio de neurônio. No sistema nervoso central, isso não é possível. Quem faz a bainha de mielina no sistema nervoso central é uma célula da glia, chamada oligodendrócito. Ela solta pseudópodes, envolve o axônio do neurônio e vai formando as lamelas. Olha lá. Só que no sistema nervoso central, a gente não tem regeneração de axônio. Fez lesão no axônio de neurônio, não tem como regenerar. No sistema nervoso periférico, tem. Então, duas funções importantes: bainha de mielina, isolante e aumenta a velocidade de condução de energia eletroquímica. Células da glia. Oligodendrócito, então, faz a bainha de mielina no sistema nervoso central. Micróglia. A micróglia é essa célula aqui, ó, que parece uma aranha. A micróglia, a exemplo dos mastócitos fora do sistema nervoso central, ela tem função fagocítica. Se acontecer a entrada de algum micro-organismo, de um vírus, uma bactéria, se acontecer o rompimento de um vaso, derramar sangue ali, a micróglia rapidamente se divide, se multiplica e promove a fagocitose, a limpeza da região. A célula ependimária, que é essa daqui, tem função de produzir líquor, que é o líquido cérebro-espinal. E, finalmente, os astrócitos. Olha lá, são essas células aqui. Os astrócitos, então, têm função de sustentação, como vocês estão vendo. Então, ele se liga ao neurônio, se liga ao vaso, ao capilar. Então, ele forma como se fosse uma rede, né, sustentando as outras células. Isolamento também, no sentido de isolar o sistema nervoso, fazer um controle ali do que entra e do que sai do capilar. Eles apresentam um papel ativo nas sinapses. No momento em que eles participam das sinapses, a gente pode dizer que eles têm influência no aprendizado. E também na plasticidade neural, que é essa capacidade que as nossas células têm de se adaptarem ao momento, de se adaptarem ao mundo. As mudanças que o mundo exige de nós. Então, gente, obrigada, beijo para vocês, bom final de semana, descansem e até semana que vem.